Muito bem-vindos ao Palpiteiro, eu sou o Palpiteiro, dou opiniões que você não pediu. O livro de hoje, o palpite de hoje, tem um tema um pouquinho inusitado, acreditem se quiser. Essa é uma história de suspense que trata do serviço público e da vida na capital do país, em Brasília, acreditem se quiser. O autor de hoje, um cara que eu vou elogiar de forma um pouco insistente aqui, conseguiu criar uma história interessante, acredite se quiser, que envolve rotinas enfadonhas do serviço público, uma história de mistério, suspense, investigação, ameaças, e eu estou falando do Condomínio Caribe, esse romance, né, esse livro de mistério, suspense, escrito pelo Morrison Masurana, que eu trago aqui agora para vocês de forma um pouco inusitada. Não tenham dúvida de que a premissa me surpreendeu, né? Foi tão inesperada para mim quanto pode ser para vocês, para você que está assistindo essa resenha aqui agora. Condomínio Caribe é uma história de mistério, de investigação, que se passa em Brasília. O protagonista se chama Enzo Corbel. Não sei dizer se a escolha pelo nome Enzo foi uma zoeira com o nome Enzo, né, tão em voga ultimamente. De qualquer maneira, a história se passa na capital do Brasil, em Brasília, e antes de passar a ela, eu faço questão aqui de fazer um elogio enfático à revisão do livro. Essa parece ser uma espécie de constante, né, parece ser um padrão entre escritores iniciantes que fazem questão de carregar, de pesar a mão na revisão. Um português sólido, a gramática impecável, li o livro de cabo a rabo, não me lembro de ver erros de digitação, sequer senti cheiro de erros de gramática. Meus elogios ao autor, que ele mantenha esse, digamos, bom vício dos autores iniciantes, que é de pesar a mão na gramática e na correção para oferecer ao leitor um texto sólido. Mas esse não é o meu único elogio ao livro. Enzo Corbel, o protagonista, agora sim vamos à história, basicamente adquire um imóvel no Condomínio Caribe. Sim, leitores, essa é uma história sobre um funcionário público comprando um imóvel que se torna muito interessante. A leitura, como eu já disse aqui no Palpiteiro, provoca sensações e esse é um dos maiores méritos da boa leitura, da boa literatura. Condomínio Caribe é um livro para te incomodar. Durante a maior parte do livro, o leitor sentirá sensações, e o nome dessa sensação que aparece mais é incômodo. Enzo, ao se mudar para sua nova casa, ao começar sua vida no Condomínio Caribe, entra em contato com uma quadrilha perigosíssima, e isso para mim foi uma das boas sacadas do livro. Em momento algum, o leitor consegue ter uma noção de quais são exatamente os crimes cometidos por essa quadrilha. Ele sabe apenas que são pessoas muito perigosas e que começam sutilmente a, primeiro, arrebatá-lo para fazer parte e depois ameaçá-lo. Enzo é um funcionário público muito Caxias que, sendo um cara absurdamente correto e quadradão, óbvio, tenta fugir dessa quadrilha. O protagonista é tão bem escrito que, apesar de não ter uma descrição física acurada, você percebe que é um cara frágil, talvez um cara magro, curvado, um cara, digamos, que não impõe muito respeito à primeira vista. Um macho beta, né, como alguns diriam. Apesar disso, o Enzo, quando confrontado pelos predadores da história, quando não tem mais opção, é capaz de mostrar uma macheza e uma ferocidade que surpreenderam muito a esse leitor aqui, a esse palpiteiro aqui, e provavelmente vão surpreender você também. Não só as personagens na história são surpreendidas, como o próprio leitor em algum momento fala: eita! O Enzo sabe ser casca grossa, né? Precisou ser casca grossa e foi, né? Precisou tornar-se forte e tornou-se forte. Pois bem, uma referência que me veio à mente durante a leitura foi A Garota no Trem. Alguém lembra do filme com Emily Blunt? É um suspense também, que ela passa pelas casas observando, imaginando, elucubrando, né, sobre a vida das pessoas. Enzo tem esses momentos no livro. À época eu escrevi o autor, né? Há 3 anos, quando eu li esse livro, dei o meu palpite pessoalmente para o autor e ele acabou gostando muito, né? Falou que não teve exatamente essa intenção, em relembrar o livro A Garota no Trem, mas aqueles que já leram provavelmente vão perceber essa semelhança. Por falar no autor, Morrison é um cara extremamente acessível. Quando eu mandei o e-mail para ele há 3 anos, ele ficou muito satisfeito com um feedback um pouquinho mais elaborado. O e-mail dele não só vai estar aqui, como também aqui nos links e na descrição. Não deixem de entrar em contato com ele. Aqueles que lerem o livro com certeza vão ter algo a dizer e ele vai ficar muito feliz em ouvir. Um cara muito gente boa, acessível e muito satisfeito em ver que o livro dele tem incomodado várias pessoas por aí. Por falar em incômodo, agora parto para minha pequena crítica. Em alguns momentos, a linguagem, apesar de muito bem feita, muito bem escrita, bons diálogos muito reais, a própria narrativa opta por termos um pouco orais demais. Por exemplo,
uma vegetação composta por pequenos matinhos. Eu não gosto muito quando o narrador, fora de um diálogo, usa oralidade. Me incomodou um pouquinho, mas para mim é um pequeno deslize em meio a uma escrita, né? Em meio a uma escrita muito sólida, muito consistente, como eu já falei aqui. Mas essa foi uma pequena crítica em meio a um mar de elogios para esse cara. Meus parabéns ao autor, redigiu um livro consistente e capaz de incomodar. Essa é com certeza a maior façanha desse autor. Produziu uma leitura, né? Criou uma leitura capaz de incomodar do começo ao fim. Acredito que aqueles que lerem podem concordar comigo. Essa é uma característica que salta aos olhos e faço questão de enfatizá-la e elogiá-la aqui. Esse livro merece respeito, merece o seu devido valor. Bom, acho que é isso. Torço para que vocês gostem da leitura tanto quanto eu gostei. Digam aqui o que acharam. Até onde eu sei, o livro só está disponível no Kindle. Não sei dizer se nesse tempo já foi criada uma edição física, mas fiquem à vontade para procurar. A internet está aí, né, com um mar de opções para todos nós. E o Condomínio Caribe, redigido pelo Morrison Mazurano, com certeza é uma excelente opção. Muito obrigado por terem ficado até o fim e até o próximo palpite.